Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué 11, do 1 ao 15. Todos acharam? Está escrito assim: Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jodabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merrom para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já reterás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merrom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor, dante antes, era a capital de todos esses reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram. E ninguém sobreviveu. E a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sob os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessa cidade e ao gado os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, nós estamos diante da sua palavra, que é viva e eficaz.
rogamos que o Senhor tenha mais uma vez misericórdia de todos nós e que nós consigamos cumprir os seus propósitos nesta manhã. Me ajude a pregar o Evangelho com fidelidade e fale com toda a sua igreja. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Você consegue imaginar a possibilidade de uma guerra servir de exemplo para algo bom? Quando você ouve relatos de guerra, passa pela sua cabeça aprendizados positivos, aprendizados efetivos, eficazes e bondosos? Bom, a maioria de nós diria não. Uma cena de guerra é sempre muito caótica, é sempre muito destrutiva para que consigamos recolher coisas boas. Contudo, eu devo lhe dizer que é possível sim retirarmos coisas boas até de eventos ruins. Uma coisa boa que nós podemos aprender com a guerra é evitarmos os motivos pelos quais ela aconteceu. Historicamente, há um jargão que diz: quem não conhece o passado está fadado a repetir os mesmos erros. Então, quando nós olhamos para guerras, nós podemos aprender com elas como evitá-las ou como evitar os motivos que podem desencadeá-la. Uma segunda coisa boa ou um segundo aspecto positivo que nós podemos retirar da guerra são os modelos de virtude. Na guerra é tudo horroroso, é tudo terrível, mas modelos de virtude surgem aqui e acolá. Um grande herói, alguém que fez sacrifícios para salvar a nação. Esse tipo de coisa é muito positivo e nós podemos retirar da guerra exemplos virtuosos para a nossa própria vida. Mas em se tratando de guerras bíblicas, todas elas têm algo de extremamente positivo que deve ser retirado por todos nós. Todas as guerras da Escritura apontam para um modelo final escatológico. Essa guerra que nós acabamos de ler, essa guerra que nós acabamos de ouvir, ela nada mais é do que um protótipo, um modelo daquilo que no final das eras vai ocorrer. E esse é o meu grande objetivo nessa manhã, mostrar que a guerra contra a coalizão do norte nada mais é do que uma guerra por e como exemplo a todos nós. Esta guerra é um exemplo daquilo que vai acontecer e ela deve ser um modelo de como eu e você devemos agir até o dia chegar. Até agora, nós só vimos Josué fazendo guerra. Nós já vimos Josué vencendo Jericó, já vimos Josué vencendo Ai, já vimos Josué vencendo a parte central do território de Canaã. Na semana passada, nós vimos a destruição da coalizão do sul e hoje nós veremos a destruição da coalizão do norte. E a gente já sabe que essa destruição vai ocorrer pelo infame início do versículo de número 1 do capítulo 11. Por que eu estou dizendo infame início? Porque todas as vezes que a história começou assim, quem intentou mal contra Israel se deu mal. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvindo isso, se você retornar todos os capítulos que nós vimos, você vai encontrar uma meia dúzia de rei ouvido essas coisas e tentado guerra contra Israel. Aqui nós temos mais uma vez a coalizão dos impuros e dos infiéis. Olhe comigo o versículo de número 1 até o versículo de número 3. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo que Israel tinha destruído a coalizão do sul,
Enviou mensageiros a Jodabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Acsaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, aos reis na região do Arabá, aos reis do sul de Quinerete, aos reis das planícies e nos planaltos de Dor, aos reis do lado do mar, aos reis dos cananeus do oriente e do ocidente, aos reis dos amorreus, aos reis dos heteus, aos reis dos ferezeus, aos reis dos jebuseus nas montanhas e até mesmo aos reis dos heveus aos pés do Hermon na terra de Mispa. Aqui nós temos da mesma forma que o rei de Jerusalém fez uma coalizão de impuros no sul, nós temos Jabim, rei de Azor, que nesse momento era a maior cidade do norte. Arqueólogos vão dizer que essa era uma cidade de 40 mil habitantes, uma cidade que tinha negócios com a Síria, que tinha negócios com o Egito, que tinha negócios até mesmo com a Ásia na saída da Turquia, da atual Turquia. Essa coalizão se junta para combater Israel. E por que eu o chamei de coalizão dos impuros e infiéis? Porque conforme nós já vimos, toda a terra de Canaã estava mergulhada na idolatria. Toda a terra de Canaã estava mergulhada na pedofilia. Toda a terra de Canaã estava mergulhada nos infanticídios sacrificiais aos deuses pagãos. Era comum a morte em sacrifício aos deuses. Desde o período de Abraão, os pecados dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos heveus impregnava a narina do Senhor Deus. Aqui nós temos o pecado extrapolando para todas as partes. E a impureza e a infidelidade de todos esses povos será punida de forma cabal. Um ponto que a gente deve ter em nossa mente diante dos nossos olhos: todo pecado será justiçado, todo pecado será punido. E se ele não for punido em Cristo, certamente ele será punido nos pecadores. Notem o tamanho da conspiração ou da coalizão dos impuros e dos infiéis contra o povo de Israel. Olha comigo o versículo de número 4. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles. Olha o que o autor nos diz: era muito povo, era uma multidão que se assemelhava à areia que está na praia do mar. E aqui, duas novidades: eram muitíssimos cavalos e carros. Eu não sei se Flávio Josefo está correto nas suas informações. Flávio Josefo foi um historiador do início do século I, que escreveu, a mando dos romanos, a história dos hebreus. Esse livro, inclusive, foi traduzido na língua portuguesa pela CPAD, pela editora das Assembleias de Deus. Vale a pena como documento histórico. Flávio Josefo disse o seguinte: de acordo com os relatos coletados, eram cerca de 300 mil soldados a pé, 100 mil homens na cavalaria e 20 mil carros prontos para o combate. Não sabemos se esses números são corretos ou não. O que nós sabemos, certamente pelo versículo de número 4, que este foi o maior combate de toda a carreira militar de Josué. Os números são assustadores. Nós estamos falando de 400 mil soldados, uma multidão. Nós estamos falando aqui de 100 mil destes soldados montados em cavalos. E quando nós olhamos essa ideia de muitíssimos cavalos, talvez para nós, seres contemporâneos, modernos,
Não faça muito sentido, mas há 3.000 anos atrás, há quase 4.000 anos atrás, um exército com 100.000 homens na cavalaria era praticamente indestrutível. Imagina um exército com 100.000 tanques. Esta é a comparação. Nós não temos só 100.000 homens na cavalaria, nós temos 20.000 carros de guerra. Pela primeira vez, carros de guerra e cavalaria são postos contra Josué. Diz o texto, versículo de número 5, que todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merrom para pelejarem contra Israel. Esse é o maior exército que Israel está enfrentando e certamente o exército mais preparado. E quando nós olhamos para a história de Josué, às vezes a gente acha que Josué é o guerreiro invencível. Mas eu gostaria de corrigir um pouco a sua visão quanto a isso. Olha comigo o 6º versículo. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles. Irmãos, todas as vezes que Deus fala com Josué, ou melhor, na sua grande maioria, a fala de Deus é: não temas. E por que Deus está falando para Josué não temer? Por que Deus está olhando para Josué e dizendo: Josué, não tenha medo? Ora, Deus está dizendo isso porque Josué temia. Josué era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões. E, irmãos, venhamos e convenhamos, diante de um exército, você com 1 milhão de soldados, diante de um exército com 400.000 homens, com 100.000 cavaleiros, mesmo com 1 milhão de soldados, você está diante de um exército infinitamente mais poderoso. Como é que a gente consegue entender tais coisas? Pensemos nessa guerra atual entre Rússia e Ucrânia. A Rússia veio com todo o seu poderio militar. A quantidade de soldados russos amedrontaram, sim, os ucranianos, mas o que mais os ucranianos temem é a tecnologia russa. Contra as armas de guerra, não há exército que consiga vencer. Josué está vendo 100.000 cavaleiros, 20.000 carros de guerra, contra um exército que está armado apenas de escudo, de lança e de espada. O coração desse homem tremeu. E aqui um ponto que deve ficar claro aos nossos olhos. Não só que Josué temia, como temer faz parte da caminhada. Ante os desafios que Deus nos coloca, temer é completamente normal. Deus não quer de você, não quer de nenhum de nós um heroísmo obstinado. Já disseram em algum lugar que o temor é exatamente o que faz os heróis vencerem. Deus então precisa saciar, ou melhor, precisa corrigir esse medo de Josué. Então veio a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, e note bem, dia e hora marcado, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel, os seus cavalos, já retarás e queimarás os seus carros. Da mesma forma que a coalizão dos impuros luta contra Josué, a coalizão dos impuros luta contra nós. Temos desafios dos mais variados e temos desafios que nos amedrontam, e temer faz parte do processo. Agora, o que nós não podemos esquecer de forma alguma é que nossas dores têm dia e hora para acabar. Não é à toa que a Bíblia nos diz
que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Não é à toa que os nossos sofrimentos um dia cessarão, e biblicamente a Bíblia nos afirma que no momento certo todos os desafios acabarão. Mas note que a palavra do Senhor não fala só para Josué não temer, não fala só para Josué que a vitória tem dia e hora para acontecer, ou que esse terror tem dia e hora para acabar. Deus também diz duas coisas que Josué deveria fazer. Você deve jarretar os cavalos e queimar os seus carros. Nós vamos voltar em relação a isso alguns versículos à frente para entendermos por que Deus disse essa ordem, por que Deus deu essa ordem. Josué então, mais uma vez, vai contar com a unidade do povo, vai contar com a direção de Deus e vai contar com o efeito surpresa. Olha o versículo de número 7. Josué e todos os homens de guerra com ele, mais uma vez, Josué e todos os seus soldados vieram apressadamente contra a coalizão do norte e os atacaram com efeito surpresa. Israel já tinha vencido batalhas por meio da procissão religiosa. Josué já tinha vencido batalhas por meio da artimanha. Josué já tinha vencido batalhas por meio da emboscada. Josué já tinha vencido batalhas no confronto homem a homem. Aqui, Josué vai utilizar do golpe sorrateiro, do golpe fortuito, do golpe de surpresa. E o efeito surpresa faz com que a vitória se aproxime. Versículo de número 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E por que o versículo de número 7 tem como contraponto o versículo de número 8? Por que o versículo de número 7 diz o efeito surpresa e da estratégia de Israel, e o versículo de número 8 diz que quem entregou os inimigos do povo de Deus nas mãos de Israel foi o Senhor Deus? Para que eu e você não nos esqueçamos que nós temos muitos inimigos. Esses inimigos nos causam medo. Essa dor, essa luta, essa guerra tem dia e hora para acabar. Nós podemos usar de muitas estratégias. Contudo, quem nos dá a vitória é sempre o Senhor Deus. Perceba bem que o autor faz questão de frisar isso. Josué veio apressadamente contra eles às águas de Merom e atacou a coalizão do norte. Contudo, versículo de número 8, quem os entregou foi Deus, quem venceu a batalha foi Deus. E porque Deus estava vencendo a batalha, diz o texto, que Josué e Israel feriram todos aqueles povos, os perseguiram até a grande cidade de Sidom, até Misrefote-Maim, até o vale de Mispa, ao oriente, feriram todos sem deixar nenhum sequer. Eu expliquei no domingo passado que esta guerra, este mandato era o mandato do Senhor, e o Senhor ordenou que todos os habitantes de Canaã fossem exterminados exatamente por causa do pecado dos cananeus. Versículo de número 9 diz então que Josué fez como o Senhor havia lhe ordenado. Josué jarretou os seus cavalos e os queimou. Quando nós olhamos para esse versículo, a gente fica a pensar, por que é que Deus mandou cortar os tendões dos cavalos? Jarretar os cavalos é aleijar os cavalos. Por que é que Deus mandou fazer tais coisas? Por que é que Deus mandou Israel queimar os carros? 20 mil carros de guerra era um poderio militar inimaginável. 100 mil cavalos era um verdadeiro exército de tanques, capazes de romper longos territórios em curto espaço de tempo, capazes de vencer qualquer guerra. Por que é que Deus deu essa ordem? Em primeiro lugar, porque Deus tem ensinado Israel desde o primeiro dia que Israel não poderia confiar em carros nem em cavaleiros. A força de Israel não estava na sua capacidade militar. A força de Israel não estava nos seus carros de guerra. A força de Israel estava com o Senhor.
E o Senhor manda inutilizar os cavalos e inutilizar os carros de guerra para que Israel não passasse a confiar na sua força. Sabe, meus irmãos, essa semana aqui eu preguei sobre o deserto aqui na igreja na quarta-feira. E o deserto é um local onde eu e você aprendemos a confiar em Deus. E Deus muitas vezes nos leva até o deserto e nos tira tudo que nós confiamos para que a gente aprenda a confiar nele. O versículo de número 9, Josué cumpre essa ordem que é estranha para nós. Junte esses cavalos, junte essa máquina de guerra, vocês serão indestrutíveis. Deus manda destruir a máquina de guerra, pois a força de Israel nunca esteve no seu poderio bélico. A força de Israel está no Senhor. E isso também se relaciona conosco. São muitos os inimigos, inimigos dos mais variados. Há uma verdadeira coalizão de impuros ao nosso redor. Uma coalizão que está preparada para a guerra e vem sobre nós para nos destruir. Ter medo faz parte do processo. Contudo, o Senhor Deus está do nosso lado. Por mais que nós usemos estratégias para vencer as batalhas, não podemos nos esquecer que quem nos dá a vitória é o próprio Senhor Deus. E nós não podemos esquecer que não são as nossas forças, não são os nossos bens. Israel nunca venceu porque confiou num cavalo de guerra. Israel sempre venceu porque confiou no Senhor, no Deus da guerra. Versículo de número 10, então, diz que Josué termina o serviço. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Hazor, aferiu a espada e feriu o seu rei. Porquanto Hazor era a capital de todos esses reinos. Todos os que estavam na cidade de Hazor foram feridos à espada e foram totalmente destruídos. E ninguém sobreviveu e a Hazor queimou. Interessante isso. Hazor foi queimada do mesmo jeito que Jericó foi queimado. A maldição estava sobre a cidade e por isso Josué não ousou nem manter os cavalos de guerra, muito menos manter a cidade impura. Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como este, para vários textos como estes, que estão aqui retratados no livro de Josué, e Deus manda destruir cidades inteiras, Deus manda devastar edificações completas, a gente fica a se perguntar se eles não poderiam ter vendido isso, se eles não poderiam ter utilizado. Irmãos, tem coisas nesse mundo que são malditas, e que nós não podemos pôr a mão. Tem coisas nesse mundo que são impuras. Tem coisas nesse mundo que Deus não quer que eu e você coloquemos as mãos. E o melhor a fazer é simplesmente deixá-las de lado e seguir adiante. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós, num saudosismo, pensamos coisas do tipo: e se eu tivesse comprado tal coisa, se eu tivesse mantido tal bem, se eu tivesse feito tal negócio? Meu irmão, tais coisas não eram para você. Se fossem para ser suas, o seriam. E como a gente tem isso como um exemplo claro? A cidade de Jerusalém não foi queimada. A cidade de Hazor foi queimada. A cidade de Jericó foi queimada. A cidade de Jerusalém não. E por que a cidade de Jerusalém não poderia ser queimada? Porque era a cidade do grande rei. Porque era a cidade do Messias. Porque era a cidade onde Deus haveria de reinar. Porque era a cidade onde o povo de Deus haveria de morar. Aquilo que é seu será mantido. Aquilo que não é seu deve ser descartado. Deus diz que Josué deveria destruir tudo, e ele fez isso de forma cabal. Olha comigo o versículo de número 12 e versículo de número 13. Josué tomou todas as cidades desse rei, e também a eles os feriu a espada, destruindo totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sob os outeiros, exceto Hazor, a qual Josué queimou.
E a todos os despojos dessa cidade e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Da mesma forma que o Reino do Sul foi devastado, da mesma forma que todas as cidades do sul da coalizão impura foram saqueadas, assim foi feito na coalizão do norte. Todas as cidades foram destruídas, todos os habitantes foram mortos a fio da espada, todos os despojos foram saqueados, e tudo isso foi feito em obediência à lei do Senhor. Versículo de número 15 termina nos dizendo exatamente esse fato. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Bom, algumas lições aqui da vitória de Israel a gente pode capturar desse período da história. Em primeiro lugar, o segredo da vitória do povo de Deus é o Deus do povo. Eu já disse isso e vou repetir a vocês. Se Deus está com o povo, não há inimigo grande demais ou poderoso demais que não possa ser vencido. Jericó era intransponível, foi vencida. Ai estava intransponível, foi vencida. A coalizão do sul, capitaneada pelo rei de Jerusalém, foi vencida. A coalizão do norte, capitaneada pelo rei de Azor, Jabim, foi vencido. A Bíblia deixa isso claro e nós devemos introjetar isso na nossa mente. O que nós devemos introjetar? Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos sim desafios dos mais hercúleos nesse mundo. Nós temos sim exércitos infernais que atacam a família, que atacam a moral, que atacam o direito, que atacam a economia, que atacam nossas escolas, que atacam as nossas crianças. O mundo parece se levantar contra nós. Mas nós temos um segredo, e o nosso segredo nesse mundo é o Senhor Deus. E a gente precisa dizer tais coisas, irmãos, porque rapidamente a gente se perde. Nós estamos em vias de organizar a nossa igreja. Nossa igreja será organizada no dia 31 de outubro. E quando nós olhamos para a nossa igreja, qual é o segredo da nossa igreja? Nossa igreja não venceu pelo marketing efetivo. Nossa igreja não venceu por planejamento estratégico. Aliás, nós nem fizemos tais coisas. Nossa igreja não venceu por causa da mídia elevada. Nossa igreja não venceu por causa dos talentos internos e da organização. Todas essas coisas até fazem parte do nosso dia a dia. Contudo, nossa igreja tem avançado exatamente porque ela está debaixo das mãos do Senhor Deus. Esse é o segredo da vitória. Quer ter vitória da vida? Pare de confiar no seu talento, pare de confiar na sua estratégia, pare de confiar na sua capacidade, pare de confiar na sua formação, pare de confiar nos seus fundos e nos seus recursos, pare de confiar nos seus bens. Essas coisas não são ruins em si mesmo, só que se você se apoiar nelas, certamente você será derrotado. Israel não venceu por causa da sagacidade militar de Josué, eu já disse isso. Josué era, sim, um gênio da guerra? Sim, mas ele servia o Deus da guerra. Ele servia ao Senhor dos exércitos. Irmãos, a vitória não está no método. A vitória não está nos bens. A vitória da igreja está no Deus da igreja. O Deus da igreja é que faz a igreja vencer. O Deus do seu lar é que faz o seu lar prosperar. O Deus da sua empresa é que faz a sua empresa avançar. Essa lição tem que ficar clara depois de 2 capítulos de guerra. Essa lição tem que ficar clara. Não é a somatória
dos dons e talentos ou das melhores condições. É o Deus que cria condições perfeitas em meio a um cenário imperfeito que lhe faz vencer. Se Deus estiver do nosso lado, ou melhor, se nós estivermos do lado de Deus, meus irmãos, não há STF, não há político, não há governo, não há força destrutiva que possa nos parar. Mais uma vez, eu vou repetir. O segredo da vitória do povo de Deus está no Deus do povo. Em segundo lugar, não basta termos o Deus verdadeiro ou estarmos do lado do Deus verdadeiro. É necessário obedecer. Josué fez isso de maneira cabal. Josué vai até Deus e Deus diz: você tem que jarretar os cavalos. 100.000 cavalos inutilizados. Pense comigo, meus irmãos, a capacidade dos cavalos para o trabalho. Pense comigo, meus irmãos, a capacidade dos cavalos para a guerra. Pense comigo, meus irmãos, a capacidade dos cavalos para o lazer. Os cavalos são úteis para o trabalho, para a guerra e para o lazer. Contudo, Deus não deu explicações. Deus fala para Josué: Josué, tem que jarretar os cavalos. Pense nos 200 carros de guerra. Pense nas 200 ferramentas de batalha, levando homens armados com arco e flecha, com lanças, atacando em bloco, passando e desbaratando fileiras de inimigos. Mas Deus olha para Josué e diz: Josué, queima tudo. E o que Josué faz? Josué, de maneira humilde, obedece o Senhor sem pestanejar. Josué já tinha feito isso lá no início. Josué confessou os seus pecados a Deus. Josué pediu perdão a Deus. Josué se volta para adorar a Deus em obediência. Josué cumpre todas as estratégias que Deus dá. Você vai marchar em volta da cidade, tá bom? Você vai armar uma emboscada no caminho, na entrada e na saída, tá bom? Você vai atacá-los de campo aberto, tá bom? Você vai atacá-los com efeito surpresa, tá bom? Em primeiro lugar, Deus é extremamente criativo. E em segundo lugar, Josué é extremamente obediente. E aqui, irmãos, mais uma vez eu quero enfatizar: o temor de Deus nos leva a obedecer. Quando a gente não teme a Deus, ou quando a gente não teme as coisas ao nosso redor, a nossa tendência é uma vida de desobediência. Louvado seja Deus porque Josué era medroso. Porque cada vez que ele sentia medo, ele tinha uma oportunidade de obedecer o Senhor mais uma vez. E ele obedece. E a obediência faz o quê? A obediência faz com que Deus os leve à vitória. Deus não requer só a obediência de Josué, meus irmãos. Deus quer a obediência minha, sua. E grave algumas coisas. Eu já disse isso: maridos, você foi chamado para liderar o seu lar. Obedeça e acabou. Mulheres, vocês foram chamadas para auxiliar os seus maridos. Obedeça e acabou. Filhos, vocês foram chamados para obedecer os seus pais. Obedeçam e acabou. Essas coisas não devem ser discutidas, essas coisas devem ser cumpridas. Imagine se Josué argumentasse com o Todo-Poderoso: não, Deus, espera um pouquinho. 100 cavalos, Deus. 100 cavalos, Deus. Eu não vou matar nenhum deles. Josué simplesmente corta o tendão da pata traseira. E aqui, irmãos, algumas das ordens não só parecem insanas, mas são dolorosas. Josué teve que pegar, junto com Israel, 100 cavalos, pegar a pata traseira direita, pegar um instrumento de corte e cortar o tendão de cada um dos cavalos. Tem regras e tem leis que a gente tem que cumprir e vai ter que cumprir na carne. Vai doer fazer, mas tem que fazer.
tem que fazer, tem que dar outra face, tem que andar mais uma légua, tem que perdoar mais uma vez, tem que fazer, tem que orar pelos inimigos e por aí vai. E talvez você diga, ai pastor, isso é muito difícil. Irmãos, entendam, se não for a obediência de um homem, Jesus Cristo, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse pela obediência de alguém que resolveu se entregar numa cruz, sofrendo na própria carne, não sofrendo por fazer algo no outro, sofrendo em si mesmo, se não fosse por Jesus Cristo, nenhum de nós estaríamos aqui. Obediência é fundamental. E em terceiro lugar, confiança também é. Nós acabamos de ver que o segredo da vitória é Deus. A obediência garante-nos a vitória. E uma certa dose de confiança não pode faltar. Confiança em quê? No próprio braço? Claro que não. No capítulo de número 10 e no capítulo de número 11, a única coisa que nós estamos vendo é aquilo que Deus tinha prometido a Abraão. É interessante isso, né? Abraão chegou na terra prometida e Deus disse para ele, eu vou te dar toda essa terra, Abraão. De norte a sul ela será sua. Você vai ter tantos filhos aqui, tantos filhos, que eles serão maiores do que as estrelas do céu, mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Abraão não desfrutou dessa promessa. Abraão então teve filhos, e os seus filhos, um filho da promessa, o outro filho do pecado, não desfrutaram disso. E então, Isaque teve filhos, e os filhos de Isaque também não desfrutaram, nem o filho da promessa e nem o filho da desobediência. Jacó teve filhos, e os seus 12 filhos não desfrutaram da promessa. Foram para o Egito. No Egito, viveram escravos por 400 anos. Mas 400 anos se passaram no estalar de dedos. E talvez a gente se perca nessa história. Meus irmãos, o Brasil tem 500, tá? 500 anos tem o nosso país. 400 anos se passaram. E o que Deus está fazendo aqui? Deus está cumprindo a promessa, honrando os seus bigodes longos e brancos, que ele tinha empenhado junto a Abraão. Deus está entregando a terra prometida e não está faltando nenhum pedaço. De norte a sul, de leste a oeste, de Jericó até o Mar Grande, do Hermon até a divisa do Egito, toda a terra está sendo entregue nas mãos do povo de Deus. A gente tem que confiar, porque de forma muito clara, Deus nunca falhou em cumprir uma de suas promessas. Nunca. Tudo que ele prometeu, em detalhes, meus irmãos, com detalhes minuciosos, Deus cumpriu. Se tudo que ele fez, ele cumpriu até agora, porventura ele falhará com você, a gente às vezes tem que ter um pouco menos de arrogância. Se ele cumpriu coisas com pessoas das mais diversas, você não é maior e nem melhor do que elas para ser o único com quem Deus há de falhar. 3 coisas então a gente aprende. A gente aprende que a vitória é de Deus. A gente aprende que a gente deve obedecer e a gente aprende que a gente deve confiar. Só que eu comecei o meu sermão falando que esta batalha, ela tinha um sentido muito maior, que essa batalha era um modelo. E eu não sei se você percebeu que essa batalha vai dialogar
com uma outra batalha que vai acontecer lá no Novo Testamento. Aqui nós estamos no Vale do Merom. A Bíblia diz que no fim dos tempos uma batalha acontecerá no Vale do Armagedon. A Bíblia diz nessa batalha que todos os reinos se juntaram contra Israel. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que todas as nações formarão uma coalizão. Não só a coalizão do norte, mas será a coalizão de todos os povos. O que elas têm de comum? Esta coalizão é dos impuros e dos infiéis. Aquela coalizão é dos impuros e dos infiéis. Diz o texto aqui no capítulo de número 11, que esse exército era tão numeroso como a areia que estava na praia do mar. Diz em Apocalipse que será incontável o exército que virá contra Deus e contra o seu povo. Só que essa história, que tem pontos de semelhança e pontos de diferença, terminam do mesmo jeito. Como é que termina Josué capítulo de número 11? Todos eles foram derrotados, todos eles foram devastados, todos eles foram mortos, e a coalizão dos impuros e dos infiéis ficará num lugar da história, num lugar vergonhoso, mas ficará numa página da história como alguém que se levantou contra Deus e foi destruído. Como é que termina a história de Apocalipse? Dizendo que o Senhor Jesus, naquele dia, virá com o seu exército celestial. Montado num cavalo branco, ele virá, com milhares e milhares de soldados, soldados angelicais. Diz a Bíblia que quando os exércitos tentarem atacar o Senhor Deus e o seu ungido, eles serão totalmente destruídos. Quando nós olhamos para essas guerras, a grande lição que a gente aprende é que estas guerras de Josué nada mais são do que um prelúdio da última e definitiva guerra deste mundo. Quando a gente olha essas guerras, a única coisa que a gente deve aprender é que essas guerras representam uma guerra maior, a guerra final, a guerra que será travada no último dia. E eu tenho que lhes dizer, no último dia, só existirão dois lados. Ou o lado dos impuros, ou o lado dos ungidos. O lado dos impuros é formado por aqueles que não confiam em Deus, que não obedecem a Deus e que não servem a Deus. O lado dos ungidos será formado por aqueles que devotaram a sua vida ao grande rei, por aqueles que viveram uma vida obedecendo ao grande rei, e por aqueles que confiaram no grande rei. Quando a gente lê Josué capítulo 10 e Josué capítulo de número 11, mais do que nos escandalizarmos com o sangue que jorra, nós devemos causar o escândalo no nosso próprio coração, perguntando: de que lado eu estou? Se você estiver do lado de Jabim, ouso te dizer que mesmo sendo tão grande como as areias do mar, ainda assim não serão páreos para o exército do Senhor. Se você estiver do lado do exército do Senhor, mesmo que vocês estejam em 2 ou 3, ainda assim formarão um grande batalhão. Josué capítulo de número 10 e capítulo de número 11 nos ensinam que esse mundo está em guerra, que essa guerra só tem 2 lados, que essa guerra já foi vencida e que eu e você devemos de uma vez por todas escolher de que lado que nós devemos estar. Que Deus te ajude a escolher o lado dos vencedores e abandonar o lado dos impuros e o lado dos infiéis. Feche seus olhos, baixa sua fronte, vamos orar. E a gente encerra esse momento de exposição bíblica.
Senhor, a gente aprende uma grande lição com essa guerra. E a grande lição é que essa guerra nada mais é um prelúdio da guerra final. E que ao olharmos para guerras como essa, devemos de uma vez por todas definir de que lado nós estamos. E essa definição não é uma definição dos lábios. Ela é maior do que isso. Ela é uma definição dos lábios, da mente e do coração. Devemos definir por meio da obediência ao Deus de toda a guerra. Devemos definir por meio da confiança ao Deus de toda a história. Devemos definir ao Deus de todas as vitórias, ao Deus da última guerra. Devemos seguir os passos de Josué, que por sua vez seguiu os passos de Moisés, que fora instruído pelo Senhor. Devemos seguir os passos do Cordeiro, para que naquele dia estejamos todos ao lado do leão, que voltará para executar a sentença final. Aqui, no Vale de Merom, milhares de homens foram mortos por se oporem ao Deus de toda a glória. No Vale do Armagedon, a humanidade como um todo será punida por terem matado o Filho de Deus e por terem se feito impuros, infiéis e obstinados. Nós suplicamos que nossas vitórias sejam celebradas em Ti, que a nossa vida esteja escondida no Senhor e que naquele dia sejamos contados entre os milhares e milhares de milhões e milhões de guerreiros no Senhor, que vencem não pela própria força, mas que vencem pela força do Cordeiro que se entrega obedientemente naquela cruz. Que nós estejamos lá. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.